Bem-vindos, buscadores. Meu nome é Henri Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem da semana do dia 20 de abril até o dia 27 de abril de 2025. Vamos começar, como sempre, com os arcanos maiores do Tarô Hermético, fazendo a cruz humana, que é nosso espírito, nosso físico e nosso mental, que vamos dividir em o racional e o emocional. Fazer a mesma coisa com os arcanos menores, para ter um complemento dessas energias. Então vamos lá. No espiritual, fogo, no físico, a terra, e no nosso mental, racional, que é o ar, e no emocional, que são nossas águas. Então tá, daqui a pouco eu tiro um complemento, mas no centro eu já deixo aqui o tarô cabalístico, que vai dar nossa dica final da semana, de como agir. Vou deixar ele aqui no meio. Então vamos começar. No espiritual, saiu o diabo com o 4 de copas. O diabo com o 4 de copas vem nos falar de uma estagnação ou uma ambição estagnada, algo que está entediando nossa vida, algo que está deixando a gente fora do nosso objetivo. O diabo, ele quer chegar no seu objetivo, ele foca onde ele quer, então ele vai com muita certeza, muita exatidão. O 4 é uma energia de não perceber as oportunidades da vida e se entediar ou ficar escutando conselhos alheios. Então, aqui está um cenário espiritual de confusão, um cenário espiritual onde a gente não está conseguindo achar o que a gente realmente quer. A gente está sendo controlado por ou opiniões, ou vícios, ou controlado por prazeres, talvez, algo que a gente não está conseguindo enxergar nosso verdadeiro caminho por estar preso em algumas situações. A gente está preso, às vezes é preso até com coisas positivas, né? Preso por amar alguém e não conseguir seguir sua vida, por querer muito uma coisa e não poder tê-la e aquilo te tirar de outros caminhos que seriam melhores. Pode perceber que tem aqui uma opção que não está sendo vista. E o diabo, ele tende a prender quem fica na sua energia. Um pouco triste esse cenário. Vamos daqui a pouco tirar um complemento, mas vamos para o material agora. O material veio o carro com o 3 de espadas. Quer dizer que a gente está conseguindo levar a nossa vida material para onde a gente quer, porém com sacrifício e dor. A gente está indo para um caminho que é o que a gente quer chegar, mas não sem estar se sentindo, deixando para trás coisas que a gente gosta, coisas que a gente ama, ou deixando situações que a gente sabe que não estão boas para a gente, mesmo que a gente se apegue a elas. Ela casa bastante com a energia do espiritual que saiu, né? Parece que a gente vai ter uma decepção, né, muito grande essa semana. E isso aqui traz com que a gente continue o nosso caminho, porém não sem dor, sem medo do que a gente está deixando para trás, do que a gente está perdendo, com incertezas. Daqui a pouco a gente tira um complemento. No nosso mental, o Sol com o 10 de bastões. Olha, então, interessante, porque semana passada saiu o 10 de bastões aqui também no mental. Então parece que a nossa semana passada foi de lidar com fardos que a gente está carregando mentais, e esses fardos ainda estão em voga, né? Ainda estão acontecendo, ainda não passou exatamente nessa semana passada, ainda continua um pouco por essa semana, mas com o Sol. Então ele aqui é o fim mesmo, provavelmente é o fim dessa tempestade mental que a gente está tendo. A gente vai logo encontrar nossa luz aqui. Mas essa semana, pelo jeito, ainda assim, alguns fardos vão ser carregados mentalmente, apesar de a gente estar esclarecendo bem o que é o que. Então essa vai ser uma semana de transmutação, uma semana de metamorfose, pelo jeito. Dolorida, um pouco dolorida.
É uma semana que a gente vai estar parado, pensando, travado espiritualmente, tentando se mover no físico, mesmo arrastando nossas correntes aqui de dor, e com fardo mentais para brilhar nosso sol. Daqui a pouco mais um complemento. E no emocional, o julgamento com a princesa de taças. Aqui se existia alguma ideia, se tudo isso aqui tem a ver com o emocional, né? Se esses problemas que a gente viu até agora tem a ver com o emocional, aqui a gente tem um julgamento disso, né? A gente vai ser julgado e com a princesa de taças aqui indica que está na hora de escolher bem ou ser escolhido, né? Escolher bem o que a gente vai querer para nosso emocional, o que a gente vai querer para nossas relações com as pessoas que a gente ama. Se a gente tem alguém que está com algum problema na relação, talvez agora vai ser resolvido pro fim ou para reconciliação, mas tende aqui a ter uma resolução emocional, uma resolução de caminho emocional aqui, mas que não dá para dizer se vai ser o que a gente espera ou não, assim, porque o resto do cenário aqui tá muito incerto, tá tudo muito incerto, tá num momento de transmutação total aqui. A gente está num momento aqui nessa mesa de que é como se fosse o casulo da lagarta, que a gente está naquela metamorfose dolorida, saindo asa das costas, mudando o corpo, está muito dolorido e muito parado, muito travado, muito preso. E isso faz com que a gente fique com um pouco de dor de não poder fazer, ao mesmo tempo ter que se melhorar, ter que se reconstruir, mas que vai passar. É um momento de metamorfose, para o bem, espero, né? Vamos ver a carta final aqui, para ter certeza, mas acredito que vai ser sim uma transmutação para o bem, porque o carro aqui ele continua movendo, né? E o diabo, mesmo que ele seja aprisionador, ele é ambicioso, ele foca no que ele quer. E o julgamento com a princesa me diz que vem vir um julgamento que vai medir o peso do seu coração, né? O que você realmente sente, se você é puro, o julgamento pode ser bom, mas vamos tirar aqui no complemento. Primeiro para o diabo e para o 4 de taças no espiritual. Saiu já as 3 cartas aqui. Vou aceitar como veio. Saiu os livros, no meio, o chicote e os peixes. Então, aqui parece que no espiritual, na nossa força espiritual, a gente está sendo muito cobrado. Essa semana passada já foi mais complicadinha também, a gente teve uma torre, né? Então a gente está tendo que reformular mesmo nossas crenças, nossa maneira de ver a vida com vontade, nossa vontade de fazer as coisas, de viver. A gente passou por muita aprovação aqui, passou por um rigor, mas isso nos trouxe conhecimento, isso nos trouxe um momento de avaliar melhor tudo e ir para a prosperidade. Então sim, a gente está aqui meio preso ainda com essa energia da torre que veio com o diabo aqui, mas o diabo ele está ajudando a gente de certa forma, apesar do rigor e estar prendendo a gente em alguma situação, a gente está aprendendo sobre a situação, né? Com os livros aqui. Então o diabo aqui ele vem representar esse rigor que te obriga a entender melhor as coisas. É obrigado. Você está sendo obrigado. E com o 4 aqui, a gente vê que apesar de estar estagnado e de não conseguir perceber as oportunidades da vida, elas existem. A taça aqui, ó, cheia, que a gente não vê, é a nossa prosperidade que está nos esperando aqui depois dessa fase de mutação que a gente está sofrendo nessa semana. Então, existe sim uma possibilidade bacana no fim da semana de a gente perceber que toda essa fase de casulo que a gente está nessa semana é dolorida, mas é benéfico, é o que vai nos fazer voar.
Interessante, né? Vamos pro físico aqui, com essa perda, o carro, né? O carro e uma perda, com 3 de espadas aqui. 3 cartas. Mais uma. Não, saiu as 3 já, vou sair como veio aqui. Tá. Interessante aqui, ó. Olha, o carro com 3 espadas. Aqui é uma renovação. A gente já perdeu. A gente está só sentindo a dor da perda. A gente já perdeu. Aqui é só a dor da perda. Só que aqui eu vejo uma coisa muito boa acontecendo. Uma metamorfose para virar borboleta mesmo. Porque aqui temos, ó, os jardins com lírio, quer dizer que a gente está se apresentando para o mundo, a gente está se jogando no mundo com convicção do que a gente realmente quer. A gente quer materializar no físico, a gente está indo com convicção, assim, eu vou para o mundo sem medo e eu vou brilhar a minha luz interna nesse mundo, ou seja, eu vou emocionalmente estar equilibrado e correndo atrás do que eu quero. Estou com dor no coração? Estou ferido? Sim, estou, mas para buscar o novo. Isso aqui não é a perda em si, é a resolução de quem perdeu, sobe na sua carruagem e corre atrás, mesmo com dor. Mesmo com dor, a gente já sabe que perdeu, já perdeu, mas a gente quer o novo. A gente não vai ficar parado. A gente está em movimento, em equilíbrio emocional. Tá muito legal isso aqui do físico. É surpreendente porque o 3 de espadas geralmente é uma desilusão, uma perda, né, que a gente está sentindo e vai sentir. Só que aqui com total capacidade e vontade de, sabendo que a gente fez o certo, a gente perdeu às vezes que não foi nosso erro, foi uma coisa que aconteceu e a gente assumiu isso e vai para frente. Tá muito legal aqui no físico. Parece que a gente tá numa situação de quem sofreu uma perda, sofreu uma queda, mas levantou rápido e já subiu de novo e vai de novo para a batalha com o coração aberto com a criança aqui. Tá muito legal. Vamos pro Sol e 10 de bastões no nosso racional, mental racional. 3 cartas, mais uma. Muito legal também. Olha, eu arrisco dizer aqui que estamos num processo de mental relacionado com a nossa construção familiar, relações familiares talvez com figuras femininas aqui, né? Ou alguma paixão, se você gosta de uma pessoa que tem essa energia feminina, ou uma mãe, uma pensamento muito sobre a nossa casa aqui, como nós queremos manter o nosso ambiente de viver bem, com quem a gente quer viver. E essa energia feminina, com os lírios aqui, parece que a gente está pensando muito ou em uma pessoa, ou uma figura materna, ou uma pessoa que tem um cuidado com a gente, ou que tem uma certa afeição com nossa pessoa, tipo alguém que gosta da gente e tem esse caráter feminino de cuidado. Pode ser pode ser um pai, por exemplo, mas que tenha esse afeto, né? Mais maternal, não importa o sexo aqui, né? A gente está falando da energia. Então, geralmente, é claro, é mais para pessoas do sexo feminino que tem mais aflorado isso, mas isso não é uma regra. E então, aqui eu vejo que tem a ver esse sol com 10 de bastões, que a gente está carregando fardos porque a gente sabe o que é melhor pra gente. A gente está carregando fardos porque a gente está deixando coisas que não eram boas. A gente está carregando fardos porque a gente sabe que para mudança precisa carregar os móveis. Então, realmente mudança não é fácil, é um fardo. Só que essa mudança está sendo bem positiva para o nosso campo afetivo dentro do nosso raciocínio, ou seja, a gente está buscando racionalmente aquilo que é mais
que tem mais afeto, que tem mais conexão amorosa, principalmente no sentido feminino de cuidado, com lírios aqui, né? Então ficou bem legal aqui, o sol aqui é muito bonito, né? A gente sabe o que quer, a gente sabe para onde a gente está indo, né? A gente quer uma família, a gente quer afeto, a gente quer casa, a gente quer bem-estar. Para isso, a gente tem que levar a lenha para casa. Olha a casa lá atrás aqui, né? Olha a casa lá atrás. Eu não vejo o caminho, porque eu estou com o fardo de lenha na minha frente, da minha visão, mas eu estou quase chegando, e quando eu chegar, eu vou ter muita lenha para queimar na minha casa. Então é um processo interessantíssimo, benéfico, mesmo que doloroso. De novo, vamos buscar a analogia do casulo. É uma semana de metamorfose. Vamos então para o julgamento e a princesa de taças no emocional, que é o que eu mais estou curioso, porque o julgamento é uma carta interessantíssima. Ela é uma carta que, o julgamento, ela é uma carta que a gente não pode mudar nem correr. É uma carta das cartas divinas que a gente não pode mudar. Ele vem e não tem o que fazer, você só tem que aceitar e fazer o melhor que você puder. Aqui saiu a gente tá numa situação difícil mesmo, né, emocional aqui, porque parece que a gente estava se relacionando de uma maneira que as pessoas estavam agindo com algum tipo de esperteza, no sentido de perceber nossas fraquezas e nos manipular, ou dizer o que a gente quer ouvir, e isso estava nos desgastando, está nos desgastando, a gente está desgastado emocionalmente, muito desgastado, né? Parece que está desgastado com a taça vazia aqui, né? E é um desgaste emocional aqui que tem que acabar. Para isso, vai precisar conversar com quem está te desgastando. Aqui é uma semana de colocar os pingos nos is e chega. O julgamento diz chega. Se tem alguém aqui te manipulando e te desgastando, te enganando, mentindo, traindo, tirando vantagem, não precisa ser só casal aqui, né? Pode ser família, pode ser qualquer relação emocional que você tenha. Aqui chegou ao fim, com o julgamento. E isso vai vir através de conversas. Então, o Pássaros aqui eu gostei no final, que apesar de estar um cenário negativo aqui, parece negativo, os Pássaros no final, ele também é acertar os pontos, né, com a pessoa que você gosta. Às vezes é resolver mesmo essa situação e voltar a ser um casal, conversando. Ou, às vezes também, pode indicar isso aqui, que você está no meio de um triângulo amoroso ou de fofocas, ou de grupos que estão querendo te desgastar a sua relação. Também pode ser. Mas o julgamento ele vem dizer aqui, mostrar o que é o que. Então, preste atenção nas conversas essa semana. Fique atento para conselhos alheios que não sejam muito positivos, que sejam manipuladores. Eu tô achando que tem muita energia de manipulação aqui com o diabo, o quadro de taças e essa combinação que saiu da raposa com os ratos aqui. Então, emocionalmente, cuidado para não ser manipulado. Faça a sua metamorfose guiando o seu carro aqui, emocional, no físico. Se concentre nisso. Vamos lá para o nosso recado final, que vai ser importante essa semana. Eu espero muito que saia aqui uma carta de resolução emocional. Uma carta de taças positiva. E foi o que aconteceu. O 6 de copas. É interessante. A gente tem que realmente rever a nossa vida afetiva. A gente tem que entender nossas fraquezas e nossos traumas do passado, as nossas necessidades de ser amado, principalmente na nossa infância. A gente tem que reaver
todas nossas benesses que recebemos com afeto quando éramos crianças e reaver todos os nossos fracassos para tentar entender o que está acontecendo agora. Aqui é uma culminação do julgamento emocional de muitas coisas que você viveu, um processo de vida aqui, porque o 6 de copas, ele vem falar das ingenuidades e das presilhas amorosas e afetivas que a gente trouxe na nossa criança interior. Ele olha para o passado, mas ele é uma renovação, né? Ele é o Sol em Escorpião, ele está iluminando aquilo que está escuro dentro da nossa alma afetiva. Realmente, a gente está num escuro do casulo, metamorfoseando, e vamos ter que rever nossa vida afetiva, a maneira que a gente se apega às pessoas, ou a maneira que as pessoas conseguem nos atingir, nos manipular. A gente tem que entender que temos que ser o Sol, nosso brilho interno aqui, e iluminar até a maior das profundezas, né? No Escorpião aqui. Eu acho interessante, né? Eu acho que é um momento bonito, mas difícil. Essa semana é muito introspectiva e emocional. Obrigado por virem, espero que gostem, e lembre-se, o todo é tudo.